próximo exercício. Esse exercício aqui era para a gente substituir, né? Então eu tenho esse composto. É o exercício 28, desculpe, não saiu aqui o número. É para a gente substituir nesse carbono esses radicais. Então eu fiz aqui do lado para vocês verem, ó, o radical térquico-butil. Esses radicais vocês têm que memorizar, não esqueçam disso, né? Isso aí vocês vão usar o ano inteiro em química orgânica. Então, térquico-butil, o radical metil aqui, tá? O radical isopropil aqui, ó, os 3 átomos de carbono, aqui tem uma ligação, ficou meio apagado, mas, né, 3 átomos de carbono no carbono secundário. E o radical fenil aqui embaixo. Então, assim, pessoal, primeira coisa, ele quer saber o nome, nós temos que determinar a cadeia principal. Eu vou fazer rapidinho aqui, ó, pessoal. Cadeia principal, determinei, maior número de átomos de carbono possível. Tá? Percebam o seguinte, se eu começo daqui, aqui vai ter no carbono 2 uma ramificação. Se eu começo aqui de cima, esse carbono 2 aqui vai ter 2 ramificações. Então a numeração vai começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Tá, vamos dar nome para o composto. Então, a cadeia principal é pentano. No carbono 2 tem 2 radical metil, tá? No carbono 3 tem 1 radical metil e no carbono 4 um radical metil. Então eu tenho 4 radicais metil, eu tenho um tetrametil aqui. 2, 2, 3, 4 tetrametil. Vamos achar aqui? 2, 2, 3, 4 tetrametil. Só aqui, ó, pelas ramificações a gente já mata a questão. Alternativa C, né? No carbono 3 eu tenho radical fenil e daí pentano. Então é essa a alternativa C. Próxima questão. Os compostos apresentados abaixo foram sintetizados pela primeira vez em 2003. Os nomes que eles receberam, nano garoto e nano bailarino, se devem ao fato de suas estruturas lembrarem a forma humana e de suas distâncias longitudinais estarem na escala nanométrica de aproximadamente 2 nanômetros. Tá? Aí, considere as seguintes afirmações a respeito desses compostos. Ambos os compostos apresentam 2 anéis aromáticos trissubstituídos. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse anel aromático é trissubstituído. Ambos têm 2, ó. Tem 1, 2, 1, 2, tá? Esse é trissubstituído, mas esse aqui de cima é tetra, ó. Você tem um ligante aqui, um ligante aqui, um ligante aqui, um ligante aqui. Então, esse aqui é tetra substituído. Então, não entra nessa primeira. Em cada um dos compostos, a cabeça é representada por um anel heterocíclico, então um anel cíclico heterogêneo, que tem a presença de um heteroátomo, tá certo? As mãos por grupos terc-butila. Terc-butila é aqueles 4 átomos de carbonos onde tem uma ramificação, né? Então, essa questão aqui é uma questão verdadeira. Tudo bem? Vamos marcar. Essa aqui é verdadeira. Terc-butila, pessoal, é aquele radical assim, o terc-butil. Deixa eu escrever ele aqui do lado para vocês. Ele é assim, ó. CH3, 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 tá? Então ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Esse carbono aqui, tá? Esse carbono aqui é esse carbono.
ok? Daí a gente tem as ramificações aqui, as 3 ramificações. Ó, a gente tem as 3 ramificações, os 3 radicais metil, a gente tem os 3 radicais metil. É a mãozinha aqui da molécula, né? Do nano garoto e do nano bailarino, tá? A diferença entre os dois compostos reside na geometria dos carbonos entre os anéis aromáticos. Pessoal, no texto ele falou suas distâncias longitudinais estarem na escala nanométrica de mais ou menos 2 nanômetros. Ou seja, se eu pego e faço a verificação aqui, ó, né, da extremidade da cadeia até o topo da cadeia, a diferença vai ser uma diferença de 2 nanômetros, né, uma diferença muito pequenininha. O que está relacionado aí? Desculpe. O que está relacionado à geometria molecular? Geometria molecular, então, por exemplo, se o carbono ele faz, que nem aqui, ó, o carbono faz 4 ligações, ele é tetraédrico. Se o carbono faz uma dupla ligação, ele é trigonal plano. Se o carbono faz 2 duplas ou uma tripla ligação, ele é linear. Tá? Então, podem observar que os carbonos, de certa forma, eles se repetem. A gente tem carbono linear aqui com tripla ligação, carbono tetraédrico, a maioria deles, né? Então, a geometria dos carbonos é a mesma na estrutura da molécula. Tá bom? Então, essa questão está errada. Então, só afirmativa 2. Ok? Questão número 33. O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos associados a pequenas quantidades de outras classes de compostos que contêm nitrogênio, oxigênio e enxofre. O petróleo é encaminhado para a refinaria por meio de oleodutos para a separação da mistura complexa de hidrocarbonetos em misturas mais simples, com um número menor de componentes, chamadas de frações do petróleo. A tabela a seguir indica algumas dessas frações e seus respectivos pontos de ebulição. Então, o gás natural, ponto de ebulição é o que mesmo? Temperatura que ele passa do líquido para o gasoso, né? Então, o gás natural é menos 162 a menos 75 graus Celsius. O gás liquefeito do petróleo é o GLP, é aquele gás do botijão, né? Ou principalmente propano e butano. A temperatura de ebulição dele varia de menos 42 a 20 graus Celsius. Essa fração, depende do número de componentes que tem. A gasolina, a temperatura de ebulição varia de 10 a 200 graus Celsius. O querosene de 150 a 300, óleo diesel de 250 a 350 e os resíduos líquidos de 300 a 400. O que acontece, pessoal? A figura a seguir representa o esquema de uma torre, de uma refinaria, onde ocorre a separação das frações do petróleo. O nome desse processo aqui se chama destilação fracionada. O que acontece aqui, turma? Então, vai ter, né, o armazenamento do petróleo, que vem lá, né, das fontes de prospecção do petróleo. Aqui é armazenado. Desculpe. E ele vai, por uma bomba, ser lançado dentro, né, dessa refinaria. Nós estamos vivendo um tempo aí onde, não sei se vocês perceberam, baixou bastante o petróleo. Então o pessoal está pagando para se desfazer do petróleo, porque eles não têm mais reserva. Então o petróleo está em baixa, porque por causa da pandemia diminuiu muito o consumo de petróleo no mundo. Então o que acontece? As empresas que fazem a extração, eles não estão tendo mais onde armazenar. E como essa extração é contínua, eles precisam passar esse petróleo para frente, né? Então o que eles vão fazer? Eles estão pagando para que as companhias, né, peguem esse petróleo, né? E por isso que baixou o preço. A única coisa que baixou nessa época aí foi o preço do petróleo, o preço da gasolina, por exemplo, né, tá em R$ 3,70, R$ 3,60 aqui na nossa região. Estava a quase R$ 5,00, né, alguns meses atrás. Bom, turma, então assim,
esse petróleo ele vem aqui, mistura de hidrocarbonetos, e cada fração dessa é uma determinada temperatura de ebulição. Então aqui embaixo vamos supor que seja uma temperatura de 250 a 350 graus Celsius. Como a temperatura de ebulição é a mesma temperatura de liquefação do óleo diesel. Então o óleo diesel a essa temperatura ele vai sair aqui, na forma líquida. Os outros gases do petróleo continuam a acender essa refinaria. Chegando aqui, nós vamos ter a temperatura do óleo diesel, né? Do querosene, de 150 a 300. Então, à medida que você sobe na refinaria, diminui a temperatura de ebulição. E você vai extraindo por liquefação. Esse gás aqui, ele vai fazendo o quê? Ele vai voltando ao estado líquido e você vai retirando nessas frações aqui da torre de fracionamento ou na refinaria. Então, com base nas informações apresentadas e nos conhecimentos sobre química, considere a afirmativa a seguir. A separação do petróleo em várias frações é baseada nas diferentes pressões de vapor dessas frações. É óbvio, né, pessoal? Se é temperatura de ebulição, o líquido ele entra em ebulição quando a sua pressão de vapor iguala à pressão atmosférica. E para aumentar a pressão de vapor do líquido, você aumenta a temperatura do líquido. Isso é conteúdo lá do segundo ano, lá do começo do segundo ano, lá, propriedades coligativas, tá? Então essa afirmativa, vamos marcar lá. Ela é uma afirmativa verdadeira. A fração que sai do nível 1 é o gás natural. Ó, pessoal, o gás natural, ele tem menor temperatura de ebulição. À medida que você sobe a torre de fracionamento, vai diminuindo a temperatura. Então, o gás natural, possivelmente, ele vai sair aqui, ó. Tá? É o que sai com menor temperatura. Beleza? Então, não é aqui no 1, onde ele está falando. Né? Ele está falando que sai no 1, no nível 1, na assertativa 2. 3. A fração que sai do nível 6 é o gás natural. Pode ser, aqui deve ser um suspiro, né? Então, no 6 aqui é o gás natural, essa afirmativa é uma afirmativa correta também. A gasolina sai da torre em um nível mais baixo do que do óleo diesel. Não, né, pessoal? O óleo diesel sai no nível mais baixo porque sua temperatura de ebulição ou de liquefação é uma temperatura maior do que a temperatura da gasolina. Lembrando, à medida que você sobe a torre de refinamento, né, diminui a temperatura de ebulição, vai diminuindo a temperatura de ebulição e essas frações de hidrocarbonetos vão liquefazendo e vão saindo nesses níveis aqui. Ok?